Olá, vamos aqui mostrar como que a gente monta uma tabela de frequência de classe, né? Então, nós temos aqui uma quantidade de dados, dados brutos que a gente chama, e aí nós vamos organizar esses dados aqui em intervalos de classe. Para isso, a gente precisa então de trazer alguns elementos aqui, algumas variáveis, né, os elementos, para poder compor a construção dessa tabela. Então, a gente precisa da quantidade de elementos, que é o n. A gente precisa do k, que é a quantidade de classes. A gente precisa do maior xi, né, do maior xi maior. Precisamos também do menor xi. Precisamos do menor xi. E nós precisamos da amplitude total também. E precisamos da amplitude para saber quanto que anda a minha classe. Então vamos lá. Para a gente determinar cada um desses elementos, nós vamos utilizar a própria função do Excel. Então, por exemplo, para eu chamar aqui a quantidade de elementos, eu vou colocar a função conta-se número, conte número, tá? Conte número. Então eu vou chamar aqui a quantidade de números dentro do dados brutos e vou dar um Enter. Então ele contou aí a quantidade de números para a gente, dizendo então que tem 100 elementos. K é a quantidade de linhas de classes que a gente tem na tabela de frequência de classes. Então, para determinar, nós vamos utilizar a extração da raiz da quantidade de elementos. Então a gente coloca igual, né, raiz, ele já sai para a gente aqui raiz. Clico então em cima do 100 e dou um Enter. Pronto, já saiu a quantidade de classes. Para determinar qual é o maior xi, nós vamos pedir aqui no Excel a função máximo, porque ele vai trazer para a gente o maior xi, né, o maior xi dentro, né, aqui dos dados agrupados. Dou Enter, saiu então o maior xi. E para determinar quem é o menor, nós vamos pedir o mínimo. Então, o mínimo sai para a gente o menor xi. Vamos lá, selecionamos os dados e ele traz então o menor xi. Para a gente agora tirar a amplitude total, o que nós vamos fazer? Quem é a amplitude total? É o menor, né? É o maior xi menos o menor xi. Então aqui nós vamos fazer a subtração, então, né? Sinal de igual, o maior menos o menor. Enter, sai para a gente a amplitude total. E a amplitude de classe, de quanto em quanto vai estar andando aí, né? Os intervalos, ela sai também da nossa formulinha na estatística, que é a amplitude total dividido pela quantidade de classes. Então, eu vou chamar, né, igual amplitude total, 18, dividido, aqui, barra invertida dividido, pela quantidade de classes. Tá? Então, Enter, sai para a gente aí a amplitude total, que é 1,8, mas nós vamos estar utilizando amplitude 2, né? Vai estar andando de 2 em 2. Né? Ok, então temos 10 classes. 1, 2. Juntando aqui, vamos criar então essas 10 classes. Então temos aqui 10 classes. Aqui, nossas 10 classes. O nosso limite, né, inferior é o menor valor que nós achamos para xi, então é o 21. Tá aqui. Nós temos o símbolo, né, que está dizendo que ele é
fechado em 21 e aberto no limite superior. Vamos acrescentar, inserir esse símbolo aqui. Lá em símbolos, nós colocamos então a barrinha do fechado, insere, né? Em seguida o tracinho. Pronto, já foi inserido. E já que ele vai andar de 2 em 2, então o limite superior fica 23. Então esse é o limite superior. Ok. Vamos automatizar aqui, fazendo o seguinte. Coloca o sinal de igual, porque o limite inferior, ele sempre vai... Como não está sendo contado aqui, né, o limite superior, então ele sempre vai ter que contar na parte de baixo. Então a gente vai repetir ele lá. E aqui, o que vai acontecer? Ele sempre vai somar o limite, né, inferior com 2, com amplitude 2. Então, a gente escreve aqui, pronto. Vamos selecionar e vamos arrastar, que ele vai criar então os números para a gente, né? O símbolo a gente faz a mesma coisa, seleciona ele, só ele, e arrasta com o cursor, e ele formou para a gente. Bom, tá aí, né, os intervalos de classes todos formadinhos. Agora, o que nós precisamos? É descobrir a frequência que existe aqui dentro, né? Então eu vou usar um artifício, vou colocar aqui um bloco, esse é o bloco de entrada, né? Nesse bloco de entrada, nós vamos colocar o último número que está composto dentro do intervalo. No caso aqui, o último número é 22, né? 24 aqui, 26 aqui, né? 28 aqui, então a gente vai fazer isso. 22, depois 24, e nós vamos levar até o último número que entra lá, que é o 40, né? 39, 40 aqui, ó. Levamos ele, ok? Para que nós fizemos isso, né? Nós vamos aqui criar, encontrar a frequência absoluta. Então nós vamos usar um artifício do Excel, que é aqui em dados. Nós vamos na ferramenta análise de dados, né? A ferramenta a gente pede para ele o histograma, aqui, ok. O intervalo de entrada, né, são os valores que a gente tem de dados brutos. Esse aqui é o intervalo de entrada. Clico nele. O intervalo do bloco é o bloco que nós criamos, de 22 a 40. Nós vamos pedir, então, para que ele tenha um intervalo de saída, que ele mostre para a gente aqui. Vamos pedir para ele mostrar aqui para a gente. Para voltar aqui, peraí, deixa eu marcar lá em cima. Que na realidade é aqui que eu tenho que pedir, ó. Vou pedir para ele marcar para a gente aqui nessa célula. Dá a resposta aqui para a gente, é isso que a gente está pedindo, né? Então vamos lá. Dá OK. Ele deu a resposta para a gente aí direitinho. Ele está falando que dentro do intervalo tem essas frequências aqui, ó. Ctrl C, FI, Ctrl V. Ok, então as frequências estão todas aqui, né, pela ferramenta análise de dados. Bom, pode ser que o seu computador não esteja ativado essa ferramenta análise de dados. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui em arquivo, tá? Opções, ok? Opções. Vai abrir para você essa caixa, aonde você vai clicar aqui em suplementos. Suplementos. Vai ir para suplementos do Excel, aqui embaixo, ó, ir. E vai marcar a ferramenta de análise de dados, né? Tá aqui, marquei e dou um OK. Quando você faz isso, ele já aparece lá a ferramenta de análise de dados. Legal? Bom, então, agora vamos preencher aqui o PM. Quem é o PM para a gente na estatística? O PM para a gente é a frequência inferior, desculpa, né? Então, vou colocar entre parênteses aqui a frequência inferior mais
a frequência superior, fecho parênteses, e peço para dividir por 2. É isso que ela vai fazer. Então, nesse caso, rasto, tá aqui, rastei, e ela já formou para a gente, então, o PM. Né? Vamos pegar aqui a coluna do XI, vamos centralizar, deixar ela centralizada. E aqui é o seguinte, a gente precisa da somatória desse XI, porque agora a gente vai trabalhar com a frequência relativa percentual. Então, página inicial, somatória, né? Como deu 100, ele tem 100 elementos, se eu multiplicar e dividir o xi, né, pego 1, divido por 100 e multiplico por 100, vai dar 1 novamente. Né? Então, não estranhe aqui o que vai acontecer não, porque vai ficar uma coluna parecida com a coluna do FI, tá certo? Porque eu devo pegar o xi, dividir por somatória de xi, né? Só que lembrando que eu vou travar essa célula, para que ela não mude, e vou multiplicar por 100. Quando eu fizer isso, dá exatamente 1, porque eu estou dividindo 1 dividido por 100, e depois multiplicando por 100, né? Então ele não altera nada, tá? Que me dá uma frequência total, né, percentual, que a gente já sabe que tem que dar 100. Ok. Agora vamos tirar a frequência acumulada. Então, como que é essa frequência acumulada? Igual à primeira frequência, e depois ela vai somar a frequência anterior com a frequência da linha. Então, igual, o Enter, né, quer dizer. E agora a gente rasta com o cursor e vamos ter aqui a somatória das frequências. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí.